Meus queridos amigos, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje nós estamos chegando à 13ª lição desse primeiro trimestre, onde nós estudamos sobre algumas heresias que têm surgido em nosso meio. Na verdade, são erros antigos mascarados numa roupagem nova nos dias atuais. Então, diante desse desafio, nós precisamos defender a nossa fé. E a temática dessa lição é perseverando na fé em Cristo. Então, perseverança é uma firmeza, é uma constância. Então, diante desse desafio que nós temos na nossa caminhada, nós precisamos defender a verdade do Evangelho, tanto o Evangelho bíblico como o Evangelho histórico. Porque a nossa única fonte de autoridade suprema é as Sagradas Escrituras. Ela é a inspirada palavra de Deus. A Bíblia, ela é infalível e ela é inerrante. E ela é suficiente para as nossas vidas, porque ela nos revela quem é Deus, a maneira da qual nós nos relacionemos, nós nos comportamos diante de uma sociedade que está corrompida pela força do pecado. Então, a lição, a leitura bíblica, ela é uma expressão de 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 10 a 17, onde Paulo ele vai instruir Timóteo a permanecer naquilo que ele aprendeu desde a sua meninice. Ele foi instruído pela sua mãe, pela sua avó, e ele, quando se converteu, teve o privilégio de aprender aos pés do apóstolo Paulo. Então Paulo, ele adverte Timóteo sobre falsos mestres que surgiria no meio da igreja. Assim como Eva foi enganada ali por o inimigo das nossas almas, nós vamos ver que esses falsos mestres, eles querem corromper a fé que há em Cristo Jesus, trazendo um outro evangelho, trazendo uma interpretação baseada num erro da qual eles têm abraçado esse caminho de engano. Falsos mestres, falsos profetas, nós vamos encontrar desde o Antigo Testamento. Pessoas que se opõem à verdade bíblica, a verdade do Evangelho. E Paulo fala para Timóteo que ele não deixasse ser levado pelas fábulas, pelas genealogias, pelas cerimônias do judaísmo, mas permanecer na verdade do Evangelho, daquilo que ele recebeu ali do apóstolo Paulo. Então, as heresias que surgiam naquele tempo, que Paulo estava combatendo, nós vamos ver que hoje não é diferente. Então, o que leva o povo a serem levado por esses ventos de doutrinas de homens e algumas doutrinas de demônio é a falta de conhecimento. Lá no livro do profeta Oséias, nós vamos ver que o profeta já advertiu o povo ali
relacionado ao perigo desses falsos profetas, aonde Deus revela ali a Oséias que o povo pereceu por falta do conhecimento. Eles não prosseguiram em conhecer a Deus, mas quando há uma superficialidade no conhecimento, nós vamos ver a pessoa é como uma árvore que não tem raiz, é uma pessoa rasa. Mas nós temos que construir a nossa vida, o nosso conhecimento em Cristo, firmado na rocha, porque nada irá nos levar a sair do caminho da qual nós abraçamos desde o início, quando aceitamos a Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. Não há outro além dele. Então, Paulo fala para Timóteo, para que Timóteo o imitasse, olhasse para a vida dele, porque Paulo passou por várias aflições, tribulações, angústia, mas não deixou se abater diante dessas circunstâncias contrárias. E ele vai dizer a Timóteo, nós vamos ver que está registrado aqui, no verso 12 do capítulo 3, todos os que querem viver em Cristo padecerão perseguição. Então, a grande verdade é que quem está em Cristo vai andar na contramão do mundo. O evangelho se opõe ao quê? A natureza ou o ensino trazido pela uma sociedade corrompida da qual nós vivemos. Então, logo, aqueles que escolhem, porque aqueles que querem, aqui essa palavra no original é uma escolha consciente de viver uma vida que venha agradar a Deus. Então vai padecer o quê? Perseguições diante dessa escolha. E Paulo exorta a Timóteo a permanecer firme naquilo que aprendeu diante desses enganadores, desses falsos mestres, falsos profetas que se levantam no meio do arraial dos crentes, trazendo um conhecimento humano, trazendo uma crença contrária aos princípios bíblicos, da qual nós precisamos nos defender desse ensino corrompido que é levado em alguns lugares. E Paulo, ele leva a Timóteo a usar a palavra de Deus. Nós vamos ver que ele diz que toda a escritura ela é inspirada por Deus e ela é útil para ensinar, para corrigir, para admoestar, para instruir o homem de Deus em toda a verdade, Então, essa é a recomendação de Paulo para Timóteo, que ele lute pela verdade, para proteger a sua vida e também daqueles que convivem com ele ali, aonde ele está apacentando ali a igreja do Deus vivo. Porque a Bíblia, ela é o único manual de vida para o cristão. E nós precisamos nos alimentar dela. Jesus disse que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. Então, a Bíblia, ela é a revelação de Deus para a humanidade. Nos seus 66 livros, escrito num intervalo de 1.600 anos,
nós vamos ver o que? A atuação do Espírito Santo na vida dos escritores, conduzindo eles a escreverem a palavra de Deus para a nossa instrução, para a nossa vida. E nós precisamos guardar a palavra no nosso coração e cumpri-la na nossa vida, para que Deus possa se agradar de nossas vidas diante da nossa caminhada, diante da nossa trajetória. Amém? No próximo trimestre nós vamos estar estudando e o Verbo se fez carne. Então nós, se Deus permitir, vamos trazer aqui 13 resumos destas lições. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, você pode se inscrever. Aqui embaixo tem um sininho ali de inscrição. E assim que nós postarmos esse resumo aqui neste canal, o YouTube vai estar te notificando para que você possa participar dos comentários que nós fazemos dessas lições que nós ministramos aos domingos ali na Escola Bíblica Dominical. Então, que Deus te guarde, Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo.